A regra para o rendimento da poupança pode mudar após a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o Paulo Henrique Duarte, economista-chefe da Valor Investimentos. Paulo Henrique, ótima noite, seja bem-vindo ao nosso jornal. O que muda então? Ela vai ficar mais rentável? Isso mesmo. Boa noite aos telespectadores. Na verdade, essa regra foi alterada em 2012, naquele momento que a taxa de juros começou a diminuir, para estimular mais a economia. E com a Selic batendo o 8,5% ao ano, volta a regra antiga antes de 2012. A poupança volta a render aqueles famosos 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa referencial, que hoje está zerada, o que equivale a um rendimento levemente acima de 6% ao ano. 6,15%, 6,2%, dependendo ali do número de dias úteis. Paulo, a expectativa é óbvia que é a de aumento na taxa de juros. Além dessa alteração na poupança, outros investimentos mais conservadores também vão começar a valer mais a pena? Com certeza. A taxa de juros ela é como se fosse o preço do capital, o preço do dinheiro, Quando o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, aumenta a taxa de juros, ela está, de certa forma, encarecendo o dinheiro no mercado como um todo, tanto para quem empresta quanto para quem toma emprestado. E a taxa de juros básica é sempre a referência para toda a economia. Foi até por esse motivo que lá atrás, durante o governo da presidenta Dilma, teve que se fazer essa alteração na regra da poupança naquela época, que foi muito discutida. Nós temos hoje, inclusive, o que eles chamam de poupança antiga. As poupanças antes de 2012, elas continuaram durante todo esse período rendendo 0,5% ao mês, mais a TR. O que vai acontecer agora provavelmente vai ser a 7ª alta seguida da Selic. A gente teve uma mínima aí em janeiro desse ano de 2% ao ano, e desde então o Banco Central, para tentar conter um pouco a inflação, que está aí ameaçando sair do controle, vem aumentando a taxa básica da economia, encarecendo o dinheiro e, por consequência, remunerando um pouco mais quem consegue poupar, quem tem dinheiro guardado. Aumentando a Selic, agora ela deve sair de 7,75%, é esperado um aumento de 1,5 ponto percentual, indo para 9,25% ao ano. A gente vai ver aí uma reprecificação de todos os retornos de ativos de renda fixa do mercado, títulos públicos ou de emissão bancária, os famosos CDBs. E para quem quer investir, então, como decidir qual é o melhor investimento neste momento, depois dessa alta esperada da Selic? É uma expectativa muito grande. Essa reunião, só para colocar aqui, começa amanhã, termina na quarta-feira. A gente vai conhecer realmente qual será o resultado. E ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo? Dá sim. A gente viu um cenário muito desafiador nos últimos 2 anos para os investidores mais conservadores no Brasil. Pelo seguinte, a gente viveu um momento onde pela primeira vez a gente teve um juro real negativo. O que isso quer dizer? A gente viu a inflação superando o retorno da taxa de juros. Normalmente ocorre o oposto na economia, é até um pouco saudável você ter retornos positivos. Então, só para tentar colocar em perspectiva, a inflação, o IPCA, nos últimos 12 meses, a gente não tem ainda o dado de fechamento de novembro, mas ela está ali em torno de 10% mais ou menos, um dado até questionável. A gente vê aí o IGPM, por exemplo, que é um índice também muito usado, batendo quase 16%. Nesse mesmo período, nos últimos 12 meses, a taxa de juros, que é a Selic média, ela está girando levemente acima de 4% ao ano. A poupança, como referência, ela rendeu um pouco mais do que 3%. Então, o investidor se viu, na verdade, com um ganho nominal positivo. O que é isso? Quem investiu lá atrás R$100, tem hoje um pouquinho mais do que isso, mas está relativamente mais pobre, porque os mesmos bens que lá atrás custavam R$100, hoje em dia estão custando 110. Isso que é o juros real negativo, é a corrosão do poder de compra
do investidor. Acaba que esse aumento da taxa de juros ele vem buscando também equalizar isso, né? Além de conter a inflação, é importante conseguir repor o poder de compra, e aí não vale só para investidor. A taxa de juros ela é usada também como referência, às vezes, em contratos, na própria negociação de dissídio coletivo e tudo mais. São taxas que são muito importantes para a composição do poder de compra do trabalhador, dos investidores em geral. Paulo, para fechar, o cenário para 2021 vai continuar muito parecido com o que a gente está terminando o ano, ou seja, seguidas e possíveis altas da taxa de juros e rendimentos mais conservadores na mão dos investidores? Para 2022, né? Para 2022, isso. É verdade. A gente deve encerrar aí o ano de 2021 com a taxa na casa dos 9,25, mas quando a gente olha a própria curva de juros, né, que é o comportamento esperado para as próximas reuniões do Banco Central, esse final da alta da Selic varia entre 11% e 12%, ou seja, a gente deve acompanhar ao longo de 2022 novos aumentos na taxa básica de juros. Além disso, o próprio Copom tem sido muito enfático nos comunicados, dizendo que ele vai levar a taxa de juros até onde precisar para conseguir controlar a inflação. Todo mundo sabe o quanto inflação é nocivo para a população, principalmente para a população mais carente, tá? Que sente isso no bolso, nos alimentos, na gasolina, que tem sido tão discutida. Então, esse argumento de que o Banco Central não vai poupar o aumento da Selic para trazer a inflação para patamares mais no padrão normal, leva a gente a acreditar que realmente a gente vai ver a taxa de juros de 2 dígitos, coisa que a gente não via no Brasil desde 2018 ou 2017, se eu não me engano. Paulo Henrique, aquela velha história, né, de dar o remédio amargo para colocar ordem na casa. Vamos ver como vai ser o ano de 2022. Muito obrigada pelas explicações, até uma próxima.